aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar, gente, sobre um conto bem diferente do Lovecraft, carinhosamente apelidado por mim de Carinha de Bunda. Então, gente, vamos conversar sobre... Eu li 2 edições, tá? Ele estava em estado de raridade, esse conto. Tinha só numa edição do Mestres do Horror e da Fantasia, que era essa daqui, tá, gente? Ó, A Casa das Bruxas, tá? Essa edição linda aqui. E o conto em questão é Os Sonhos na Casa das Bruxas, tá? Esse daqui. E agora, a editora Ciranda Cultural, através do selo Príncipes, trouxe esse conto em outra coletânea. Sonhos na Casa da Bruxa e outros contos. Deixa eu ver como é que tá aqui o título do conto, se tá igualzinho também. Os Sonhos na Casa da Bruxa, tá? Mas começando já assim, falando de uma maneira geral de tradução, as adaptações em séries também, eu vou comentar isso com vocês. Pessoal, assim, aqui eu acho que é uma tradução mais raiz, tá? E aqui, nessa edição, acho que é de 2020 e pouquinhos, tá uma tradução um pouquinho mais leve, gente, 2020, tá? Inclusive, tem um termo que eu coloquei lá no Instagram, um tempo atrás, me sigam lá, os livros e filmes da Bá, eu coloquei um trecho, né, um termo, na verdade, que essa edição aqui usou e todo mundo, né, reagiu. Vocês podem colocar aqui nos comentários também o que vocês acham disso. O pessoal reagiu, né, ao que eu coloquei lá. E o que é? O termo em questão usado aqui foi afrodescendente. Gente, em 1930 não se usava o termo afrodescendente. E outra, eu acho que o que pesa mais, Carinha de Bunda jamais usaria esse termo, tá? Então, assim, eles colocaram isso daqui, né? Eu achei, assim, totalmente fora de propósito, tá? Mas, enfim, coloquem aí a opinião de vocês. Enquanto que nesta edição aqui, eles usam o termo negroide, tá? Isso daqui é dos anos 80, tá, gente? Só que, assim, o Lovecraft, nesse conto aqui, a intenção dele não foi, assim, pejorativa. Ele simplesmente descreve uma figura, né, um ser que acompanha a bruxa, que é um homem negro, né? Ele descreve todos os traços, a forma como esse homem se veste. Não foi pejorativo, entende, gente? Então, eu não sei por que eles colocaram esse termo aqui, eu acho que ficou totalmente fora de propósito, não é da escrita do Lovecraft, tá? Mas, enfim, né? Cada um, né? A maioria das pessoas lá no Instagram acharam um absurdo, tá? Eu vou dizer assim pra vocês, não mudou em nada o texto. Nada, 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 nada. Continuou assim, com o mesmo sentido, sabe? Continuou tudo a mesma coisa, só o termo que foi usado de forma diferente. Mas, pensando por outro lado, essas mudanças tão significativas, se for começar a fazer isso em tudo que é obra, vai meio que começar a alterar realmente, né, o que aqueles autores quiseram transmitir, a forma como eles se comunicavam, a forma que pensavam, né, vai começando a mudar e se transformar em outra coisa, que não tem absolutamente nada a ver, né, com o original. Mas enfim, tá? Eu gostaria de saber realmente a opinião de vocês, se vocês acham que tem que manter, sim, como é, mais ou menos, né, fiel ao original, a sua obra, o seu autor, tem que ser transmitido de forma mais fiel possível, ou se pode haver essas mudanças, né? Enfim, coloquem aí nos comentários, tá, gente? Que mais? De uma forma geral ainda, vamos conversar aqui, deixa eu ver, sobre as adaptações, tá? Tiveram 2 séries, uma é de 2005, eu anotei aqui, que é Os Mestres do Terror. Eu acho que tem umas 2 temporadas, são várias sériezinhas, né, capítulos curtinhos ali de uns 40 minutos,
E cada um é baseado, né, num autor, né, num conto, né, que fez sucesso e foi conhecido, ou que o cara lá que estava fazendo a adaptação gosta, né, enfim. Então tem várias adaptações de contos e uma delas, né, foi escolhida então Os Sonhos na Casa da Bruxa. Tá mais ou menos fiel, tá, gente? Eu achei fiel até. Essa de 2005. Agora tem uma mais atual, que é Gabinete de Curiosidades do Del Toro. Eu até anotei aqui também que é de 2022, bem recente. Gente, o episódio também é O Sonho na Casa da Bruxa. Não tem nada a ver. Gente, não tem absolutamente nada a ver com essa história, a não ser um quarto, um local que surge uma bruxa, né, de outra dimensão. Fora isso, aquela criança que tá lá, aquela história, gente, absolutamente nada a ver com a história daqui, tá? Então eu acho que eles viajaram um monte lá. Mas enfim, vamos ao conto então, né? A gente tem aqui o Walter Gilman, né? Ele é um estudante de Miskatonic, né? Da Universidade de Miskatonic, e ele tá indo para a cidadezinha de Arkham, né? Tudo do universo do Lovecraft, tá, gente? Ele usa várias outras referências aqui da obra dele, né? E esse estudante, ele é matemático e geômetra, né? Ele estuda matemática e geometria e ele vai alugar, então, uma pensão para ficar mais próximo da universidade, enfim. Ele vai para uma pensão e aluga um quartinho num sótão. Mas o quartinho é muito esquisito, gente. Ele tem uns ângulos muito estranhos. É tipo uma meia água, mas a parede daqui ela meio que se inclina. Enfim, é uma arquitetura bem esquisita, né? Conforme ele vai passando os dias ali, ele estuda muito, matemática, quarta dimensão e não sei o que. Eu vou ler alguns trechos para vocês que eu achei bem legal, bem legais. E então ele vai, né, estudando, vai para faculdade, sabe, aquela coisa toda. E, gente, conforme ele vai ficando ali, ele vai tendo pesadelos, né? Sonambulismo, febre e os pesadelos com uma bruxa e um rato. Então, cada vez mais esses pesadelos, esses sonambulismos se intensificam, até que ele começa a ter febre, meio que delírios. Na minha opinião, não são pesadelos. Ele faz uma viagem astral, porque ele vai para outros lugares, né? Uma coisa muito louca. E cada vez mais que o tempo passa, ele mais vai tendo esses pesadelos, essas projeções, essa bruxa meio que vai se materializando para ele. E da onde é essa bruxa? Ela morava nesse quartinho. Então, nesse canto, onde tem esse ângulo esquisito da meia água com a parede, através de uma bruma lilás, ele vai vendo, ele vai surgindo ali a imagem dessa bruxa e de um rato que tem uma cabeça humana. Então, a cada dia que passa, essa bruxa vai chegando mais próximo dele. Esses pesadelos, né, essas projeções vão ficando mais intensas, mais terroríficas também, mais reais, e a bruxa se aproximando. Ele fica com a audição muito aguçada, então ele escuta lá o cara que tá lá embaixo orando, fazendo rezas, ele ouve barulho de rato, muito rato dentro da parede. E o cara, ele vai ficando doente, o coitado, sabe? Ele vai num neurologista, ele vai procurar saber o que tá acontecendo com ele, porque a vida dele tá virando um inferno, né? Com esse sonambulismo e com esse terror que ele tá vivendo, porque ele vê aquela bruxa, aquele vulto se aproximando dele. E ela aparece bem no ângulo ali, no cantinho, tá, gente? Mais ou menos essa história. Eu vou ler aqui uns trechinhos para vocês, aí vocês vão entender mais como é que é. E o final, gente, é medonho. É bem chocante. E o conto, gente, eu não falei ali no começo, ele é muito fluido. Eu achei uma história bem diferente, assim, da escrita do Lovecraft. Não tem aquela verborragia de adjetivo, sabe?
é uma coisa fluida, uma história que tu vai lendo tranquilamente, sem ficar aquela coisa pesada, que muita gente até desiste de ler, né, os contos, as novelas do Lovecraft, porque se torna meio pesado, a gente tem que ficar prestando atenção, né, com aquele monte de descrições que ele faz durante a escrita, né. Mas vamos lá, esse daqui é bem fluido, tá, gente? Eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer começar a ler Lovecraft. Lembrando que tem nessa edição aqui mais atual, tá? E facilitada aí a leitura um pouquinho. Ela tá legal assim, tá, gente? Mas tá um pouquinho mais leve do que essa daqui, tá? Vamos ver o que eu separei aqui, então, para ler para vocês uns trechinhos, tá? Aqui, lá no quarto dele, olha só. Ele sabia que seu quarto ficava na antiga casa das bruxas. Fora por isso mesmo, aliás, que ele o tomara. Ele foi para lá, ele começou a estudar também, gente, sobre o folclore do lugar, sobre essas lendas que a casa ali, a pensão já não era muito bem vista em Arkham, sabe? Já era meio que mal falada. E aí ele começou também a querer escarafunchar a história, né? Tava procurando também, né? O que mais aqui, ó? Havia muita coisa nos registros do condado sobre o julgamento de Keziah Mason. Essa era a bruxa. O nome dela era Keziah. Inclusive, tem gente que acha que foi uma bruxa que realmente existiu, tá? Uma mulher que morreu na Inquisição que existiu, mas não, gente. É uma criação do Lovecraft, tá? E o que ela admitira sob pressão diante da Comissão Especial para Julgamentos Criminais, né, na Inquisição, havia fascinado Gilman sobremaneira. Ela falara ao juiz Hawthorne. Esse juiz, eu acho que as pessoas acham que ela existiu porque o Lovecraft ele mistura muito personagens da história, né, que existiram, reais, com as histórias dele ficcionais. Então esse juiz Hawthorne era o John Hawthorne. Ele realmente foi uma figura, né, lá do século 17. E ele era ancestral, gente, do Nathaniel Hawthorne, o cara que escreveu... Ai, tá ali em cima, eu ia pegar para vocês, mas tá aqui. A Casa das Sete Torres, esse. E A Letra Escarlate, é dele também, né? Do Nathaniel Hawthorne. Então, realmente, né, era um ancestral, né, dele, esse juiz. Aqui, ela falara ao juiz Hawthorne a respeito de linhas e curvas que podiam apontar para direções que conduziam, através dos limites do espaço, a outros espaços desconhecidos. Então ela vinha de outra dimensão. E ele, como era estudante de matemática, geometria, aí que ele se interessou, né? Porque ele já estava mais ou menos sacando o que estava acontecendo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá? Através de um espaço desconhecido, e havia dado a entender que tais linhas e curvas eram empregadas com frequência em certas reuniões à meia-noite, no Vale Sombrio da Pedra Branca, além de Middle Hill e na ilha desabitada do Rio. Então essa bruxa usava já desses artifícios também, né, para fazer as bruxarias, enfim, se materializar ou não, né? E aqui também, gente, o Lovecraft vai comentar também sobre o Cotton Mather, que foi outro cara bem conhecido. A gente ouve bastante falar aí o nome dele em livros e filmes quando se fala da Inquisição. E essa época aqui que a bruxa morou nessa casa foi em 1692, tá? E eu acho que a história se passa ali nos anos 30, que é provavelmente quando o Lovecraft escreveu, tá? Tem mais outro trechinho aqui, deixa eu ver. Aqui. Por volta de fins de março, Gilman começou a acelerar seus estudos de matemática, embora as outras disciplinas o aborrecessem cada vez mais. Estava adquirindo uma facilidade intuitiva para solucionar equações riemannianas e espantava o professor Uffam com sua compreensão de problemas relativos à quarta dimensão e outras questões, as quais deixava o restante da turma em apuros. Certa tarde, deu-se uma discussão sobre possíveis curvaturas aberrantes no espaço. E hoje, né, depois de décadas, se diz que o universo ele é curvo, né, gente? Nosso universo aqui, os cientistas dizem que ele é curvo.
E o Lovecraft já estava falando disso aqui. E sobre pontos teóricos de aproximação ou mesmo contato entre nossa parte do cosmos e várias outras regiões, de lá de onde vem a bruxa, tão distantes quanto as estrelas mais remotas ou os próprios abismos transgalácticos. É bem diferente, assim, esse conto do Lovecraft, né, gente? Eu achei diferente, assim, do que ele costuma fazer. E aí eu vou ler outro trechinho aqui para vocês, ó. Eu vou ler dessa outra edição aqui também, para vocês terem uma noção de como é, tá? A velha sempre aparecia como que por encanto no canto em que a inclinação para baixo se encontrava com a inclinação para dentro. Parecia cristalizar-se num ponto mais próximo ao teto que o assoalho. Ai, gente, imagina aquela figura assim meio no teto. E a cada noite ela estava um pouco mais próxima e mais nítida, antes que o sonho mudasse. Também o parducho, que é o rato com a cabeça humana, se mostrava cada vez mais perto e suas presas branco-amareladas luziam asquerosamente naquela violácea fosforescência sobrenatural. Seu esganiçado e abominável riso, abafado, doía cada vez mais na cabeça de Gilman, que de manhã se lembrava que o animalzinho havia pronunciado as palavras Azatoth e Nyarlathotep, que são aí mais duas referências desses nomes impronunciáveis do Lovecraft. Tá, gente? Então, para finalizar aqui, mais um trechinho que daí vai ser da edição da Ciranda Cultural, tá? Ó. Os jornais reportaram que na noite anterior, eu acho que na noite anterior que ele teve um pesadelo, tá, gente? Os jornais reportaram que na noite anterior, no beco dos Orne, uma criança de 2 anos de idade, nascida de uma simplória lavadeira chamada Anastácia Volesco, havia desaparecido. Já há algum tempo a mãe da criança temia que aquilo pudesse acontecer. No entanto, a razão de tal temor era tão grotesca que ninguém de fato levou a sério. Segundo ela, o homem ratazana, olha só, uma pessoa fora da pensão já estava dizendo que viu o parducho. O homem ratazana teria aparecido no local algumas vezes desde meados de março e, pelas caretas e risos da criatura, temia que o pequeno Ladislau, que é a criança, pudesse ser alvo de algum sacrifício durante o horrendo sabá da noite de Walpurgis. Então a coisa vai se intensificando, como eu falei para vocês, também conforme vai se aproximando a noite de Walpurgis, né? Que é a noite lá do... Eu não sei se é bem como Halloween, tá, gente? Eu lembro que eu li algum conto sobre os Walpurgis, mas eu acabei esquecendo e não trouxe aqui para vocês, tá? Mas eu acho que é tipo uma noite do Sabá das Bruxas, de Todos os Santos, essa coisa toda, né? Em volta disso. Então, conforme vai se aproximando dessa noite, né? As coisas vão ficando cada vez mais intensas, os pesadelos dele cada vez mais horríveis, horripilantes, e realmente uma criança some, gente, de 2 aninhos. E no pesadelo dele, ele vê essa criança. Pesadelo entre aspas, porque é pesadelo barra realidade, né? É meio que como se ele estivesse se projetando para o futuro. Então ele vê o que vai acontecer com essa criança. Tá, gente? É isso. Fica a dica para vocês, então, né? Eu acho que essa edição aqui tá esgotadíssima, vocês não acham mais. Só nessa daqui que eu vou falar para vocês aqui quais são os outros contos que tem. Eu ganhei da Marta essa edição aqui, da Marta Tavares. Obrigada, Martuxa. Ó, tem aqui o Nyarlathotep, Sonhos na Casa da Bruxa. O festival é maravilhoso esse conto aqui. O Visitante das Trevas, eu não me lembro desse conto, eu li todos. A Cidade Sem Nome, A Chave de Prata, que dizem que a Chave de Prata é o alter ego do Lovecraft. É um rapazinho, é meio parecido com a história do Lovecraft mesmo, vale a pena ler. O Depoimento de Randolph Carter, A Coisa sobre a Soleira da Porta e o último conto é O Inominável.
Tá bom, gente? É isso então. Sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.